Eu tava falando da cronologia, eu parei. Acho que tava na parte do Marco Lixerese, só para resumir bem. E aí ele vai, daí depois ele conta, né, na verdade, assim, aí a irmã, ele tinha um outro emprego que era taxista. E aí a irmã dele, a Marta, diz que sobe um dia lá, logo aqueles dias posteriores a ele ter feito essa captura. E perguntou que já estava um zumbido, né, na cidade sobre esse assunto, né, que tinham capturado um negócio estranho. E ela perguntou, sabe de alguma coisa? Ele falou, não sei de nada, tal, mas isso aí vai dar muito pano pelas mangas e tal, né? Ele falou. E aí, 27 dias depois, ele adoeceu. Na verdade, ele um pouco antes de 27, acho que 25 dias depois, ele adoeceu demais. Ele deu entrada no CTI. Ele entrou com um quadro de septicemia aguda. Nossa. Que era, na verdade, de septicemia não, de pneumonia. Aí o médico, entrevistei o médico, o seu Cesário Lincoln Furtado, ele fala que o Marco, ele ministrou junto com os residentes os melhores antibióticos intravenal no Marco Lixerese, porque ele falou assim, pneumonia, com esses medicamentos aqui, ele vai melhorar, né? Ele piorou. Aí eles assustaram, né? Falaram, nossa, mas aí eles perceberam que o antibiótico estava imune à bactéria que ele tinha. E 8% dessa bactéria, 8% de neutrofilos que foi dado lá, de desconhecido, sabe? E aí ele faleceu, né? Nossa. Então foi um choque para a família, assim, de certa forma. E aí eles queriam enterrar logo o Marco, não queria nem que tivesse velório. Ela falou, não, ela e o irmão, um outro irmão, falou, não, vai ter velório sim, brigaram, bateram o pé. E aí, querendo direto a autópsia dele, né, depois de passado, foi entregue para ela. Daí depois, quando os ufólogos começaram a associar que o irmão dela tinha participado desse evento e falou para ela, ela fez a ligação com tudo. Aí ela foi numa reunião, que foi a reunião de 1 ano do caso Varginha, que foi em 97, e aí inclusive foi com a imprensa junto, aí ela foi lá e os ufólogos chamaram ela desceu a lenha. Vixe. Falando que não tinha recebido o laudo de autópsia e não sei o que, né? Falou muitas coisas lá. E aí ela falou que naquela semana ligaram para ela e deram o laudo de autópsia para ela, e faltando a segunda página ainda. Ei, que beleza, não? Dele. Caramba. Então esse foi um caso muito trágico do caso Varginha, assim, que aconteceu com o Marco Lixerese, né? E daí depois essas criaturas, para resumir bem, vieram para a Unicamp, né? Primeiro para a Escola Preparatória de Cadetes, no SPSEX, em Campinas. Dali o outro comando pegou e levou para o HC em Campinas, que foi no Hospital das Clínicas, onde também tem testemunhas que relatam essa época, a movimentação do Exército, eles fechando essa área do HC, né, isolando. A gente tem um depoimento agora assim muito interessante de um militar que está na reserva, que é de Campinas, que descreve realmente esse acontecimento, que inclusive o comandado dele estava na guarda de quando os caminhões da ESA chegaram em Campinas, né, lá na SPSEX, e ele soube, na época não tinha saído ainda na mídia, né, geral, assim. O que eles ouviram é que capturaram uns negócios estranhos aí, tem um boato em Varginha, entre os militares falando ali, entendeu? Em Varginha, mas não tava, mas o quê? Ninguém sabia, ninguém nunca ia imaginar que poderia ser extraterrestre, né? E aí o Badam Palhares, o polêmico Badam Palhares, foi chamado para chefiar a autópsia. O Dr. Conradinho Metzi, entrevistei ele também, ele nega, mas o cara foi muito gente boa, deu uma entrevista de 1 hora, é muito fera. E mais vários outros médicos de várias especialidades foram lá para autopsiar e estudar a anatomia daquela criatura, né? Porque era uma criatura totalmente anômala, né? Tipo, atípico, né? Então, de certa forma, eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Não era tão inteligente, não sei. Na verdade, não posso falar, não dá para saber.